E hoje eu quero meditar com vocês lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, um momento muito importante, que é quando Jesus se encontra no Getsemane. Ele vai orar, meditar e se preparar para aquela que viria a ser o cumprimento da sua missão. Então, quero ler com vocês lá Mateus 26, do 36 ao 46. E você pode ficar assentado, como está mesmo. Nós leremos então esse texto. Mateus 26, de 36 a 46, diz assim: Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, ajude-nos a compreender aquilo que Jesus fez e renunciou por nós. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Pai, afasta de mim este cálice. No ano de 1973, Chico Buarque e Gilberto Gil comporam uma canção que vocês talvez conheçam, chamada Cálice. Pai, afasta de mim este cálice. Essa música foi composta num momento de chamados anos de chumbo que nós vivemos. Estávamos sob o domínio do AI-5, liberdades tolhidas. Essa música foi composta com um propósito de protesto. O cálice aqui era um bom jogo de palavras com a palavra de calar. Afasta esse calar, esse cálice que está sobre nós. Também uma fuga da censura que acontecia na época. Mas no caso de Jesus, ao orar, pedindo que Deus afastasse esse cálice, ele não estava buscando protestar contra o que estava acontecendo com ele, nem fugir da cruz.
Hoje nós vamos entender aqui quais foram as motivações que levaram Jesus a fazer esta oração, entender a necessidade da missão de Cristo e aprender com Ele a maneira correta de nós enfrentarmos adversidades, situações muito difíceis. Como sabe, nós estamos num momento num mês de celebração da Páscoa, de lembrar daquilo que Jesus fez, e essa mensagem, ela vai apontar nesse caminho, porque semana que vem já é a Páscoa. Semana que vem nós já estaremos aqui no domingo às 7h para juntos celebrarmos, lembrarmos primeiro o que Jesus fez e celebrarmos a sua ressurreição. Mas antes de nós chegarmos na Páscoa e também antes de vermos como Jesus chegou no Getsemane, eu quero lembrar aquilo que aconteceu antes do Getsemane. No início do capítulo 26, se você voltar, você vai ver que as primeiras coisas que acontecem, os líderes da nação estão conspirando para prender Jesus. Jesus é ungido na cidade de Betânia, e ele diz que aquilo é uma preparação para o seu sepultamento. Jesus também vai celebrar a Páscoa dos judeus com seus discípulos, e é neste momento íntimo com eles que ele anuncia a traição, e é interessante que ao anunciar que algum deles o trairia, os discípulos ficam se perguntando, quem será? Eles não tinham desconfiança alguma sobre Judas, porque Jesus manteve o mesmo tratamento com ele durante todos os momentos, mesmo sabendo que Judas o trairia. Jesus também institui a ceia do Senhor, esta ordenança, que é um memorial, ou seja, uma forma de nós relembrarmos a morte e a ressurreição de Jesus, e Jesus ordenou que nós a repetíssemos sempre. Então Jesus institui a ceia, e depois Jesus sai dessa celebração da Páscoa e vai até o Getsemane, avisa ainda os seus discípulos, olha, hoje todos vocês vão me abandonar. E aí eles chegam neste jardim que é o Getsemane. Jesus está se preparando para o objetivo da sua missão, para cumprir o seu ministério. Por diversas vezes ele avisou que isso aconteceria. Em todos os evangelhos, nós encontramos Jesus sempre falando, olha, estamos indo para Jerusalém, lá o Filho do Homem será entregue nas mãos dos líderes, nas mãos dos pecadores, eles vão torturá-lo, vão fazer com que ele sofra e vão matá-lo. Mas depois de 3 dias, ele irá ressuscitar. Jesus sabe o que vai acontecer com ele. Mas ao se aproximar deste momento de grande provação, de grande sofrimento, Jesus confessa, eu estou triste. Não qualquer tristeza, uma tristeza profunda, uma tristeza horrenda, uma tristeza da alma. Por que Jesus está assim? Porque o cálice que ele está para tomar é muito amargo. O momento que ele está para passar vai exigir muito dele.
E nós vamos ver o significado desse momento mais à frente. Vamos ver o significado do cálice que ele está para tomar. Mas eu quero me concentrar agora, primeiramente, em 3 atitudes que Jesus toma para fortalecer, para se manter firme na sua missão. E essas 3 atitudes são: ele busca um lugar familiar, ele busca companheirismo e ele busca oração. No versículo 36, o texto começa: Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane. Jesus vai para este lugar porque era um jardim que ficava na frente do templo. E era um lugar muito conhecido por Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versos 2, o texto vai falar para nós que Jesus foi ali muitas vezes com seus discípulos. Era um lugar conhecido dele. Era um lugar onde ele tinha solitude, onde ele ficava sozinho, onde ele podia orar. E os evangelhos narram para nós que muitas vezes Jesus ia para lugares isolados a fim de orar. Isso também estava de acordo com o ensino dele. Jesus lá no seu sermão do monte, ele fala: olha, quando você for orar, não ore para que todos vejam nas esquinas, mas ore no seu quarto, no seu lugar secreto, num lugar onde apenas esteja você e Deus. Isso nos mostra o primeiro ponto que nós podemos entender a respeito de como agir durante as adversidades, que é buscar sempre um lugar familiar, um lugar que nos é conhecido, para que nós pensemos, meditemos, oremos. Talvez você precise ir para o seu quarto e ore ao Pai. Esse lugar familiar que Jesus vai, ele vai lembrá-lo da missão que ele finalmente levaria a cabo. A palavra Getsemane, ela significa prensa de oliveiras. Ali era um jardim com muitas oliveiras. As oliveiras são as árvores que dão o fruto da azeitona. E é dela que nós fazemos o azeite. E isso, meus irmãos, nos dá 2 significados interessantes para nós aqui. Um significado que apresenta para o que estava acontecendo e um outro significado que aponta para o futuro. O primeiro significado é que o sofrimento que Jesus precisava, que Jesus iria passar, era necessário para atingir o objetivo divino da restauração da humanidade, da salvação, da religação de um relacionamento que estava rompido, de pacificar uma relação que estava em guerra. O Getsemane significa prensa de azeite, ou seja, era um lugar onde se fazia azeite. E para você fazer azeite, você precisa amassar a azeitona, você precisa prensar, você precisa destruir a azeitona, para retirar o produto final, o azeite. Ou seja, para ter um resultado satisfatório, Jesus precisava passar por este momento de sofrimento. Para Jesus completar a sua missão, seria necessário muito sofrimento. E isso também nos mostra o custo do discipulado. Jesus avisou os seus discípulos que nós teríamos aflições neste mundo. Não é uma tarefa fácil seguir a Jesus.
Se você acha que vir à igreja é algo fácil, que vai te ajudar a ter uma vida tranquila, você está muito enganado. Jesus diz que nós deveríamos renegar nossas preferências, abandonar os nossos desejos, em alguns casos abandonar até mesmo os nossos familiares. Jesus também avisou que nenhum discípulo é maior que o seu mestre. Se perseguiram a ele, também perseguirão os seus discípulos. Mas em compensação, ser discípulo de Jesus importa em receber restauração, salvação, religar um relacionamento rompido com Deus e ter paz com Ele, dentre outras coisas. O segundo significado do Getsemane aponta para o futuro. Veja, o Getsemane estava na frente do templo, e ali era um lugar que se fazia azeite, que era usado no templo, para manter aceso o candelabro que ficava dentro do templo. Esse candelabro, que era mais ou menos dessa altura, feito de ouro puro, ele foi ordenado por Deus para que fosse colocado dentro da antessala do lugar santo, ou seja, dentro do templo, antes do Santíssimo Lugar, e era ali que ficava uma luz acesa para iluminar de forma constante. O candelabro ficava no templo e deveria ficar aceso constantemente, com azeite, porque ele simbolizava a luz para as nações que o povo de Deus deveria ser. Ou seja, o povo de Deus deveria mostrar a todo mundo este relacionamento especial que eles tinham com o Senhor, e isso deveria ser um atrativo para as outras pessoas. Mas agora, com Jesus, este relacionamento especial passa a ser aberto para todas as pessoas. Todos estão convidados a participar deste relacionamento com Deus. E os seus discípulos, a igreja que Jesus instituiu, deveriam ser a luz que atrai as pessoas a Deus. E da mesma forma que o candelabro era alimentado pelo azeite, nós, a igreja de Jesus, somos alimentados por Ele, por Jesus. O combustível que deve queimar na igreja para atrair as pessoas é a pessoa de Jesus. As pessoas devem ser atraídas pela pessoa de Jesus. Isso nos mostra a necessidade da missão de Jesus. Jesus precisava sofrer para que a humanidade fosse restaurada, e Jesus precisava sofrer, porque isso seria o atrativo para as pessoas de fora. A missão de Jesus. Sem Jesus, não há igreja, não há evangelização, não há missão. A segunda atitude que Jesus vai tomar é o companheirismo. Ele vai buscar amizades, companheirismos. O versículo 37 fala para nós que ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Esses discípulos eram os discípulos mais íntimos de Jesus. Foram eles que presenciaram fatos únicos, fatos que só eles presenciaram, que foi a ressurreição da filha de Jairo e a transfiguração.
Então esses discípulos viram Jesus na sua divindade, exercendo domínio sobre a morte. Jesus queria amigos próximos dele, neste momento difícil que ele vivia. Jesus também já tinha dito aos seus discípulos que todos eles o abandonariam. Mas ele os chama, mesmo assim, mesmo sabendo que eles o abandonariam, porque ele estava buscando apoio, alívio da carga, compaixão, empatia. Jesus também era um ser humano, completo. E aqui é um dos textos onde nós vemos isso mais firmemente. Jesus precisando de apoio, precisando de amigos. Isso nos mostra, quando nós passamos por adversidades, que nós precisamos de amigos. Precisamos de contato humano. Precisamos de apoio. Precisamos de alívio de carga. Precisamos de empatia. Se Jesus, o nosso mestre, procurou isso, por que nós não procuramos também? Mas aqui tem um ponto negativo. Jesus disse que os seus discípulos o abandonariam. E muitos deles não, o texto diz, todos eles disseram, não Senhor, nós não vamos te abandonar, vamos ficar com o Senhor até a morte. Mas no momento seguinte, não conseguem orar uma hora com Jesus, para animá-lo, para encorajá-lo. Sabe, isso nos mostra muito da nossa natureza humana. A gente fala, pode contar comigo. Depois nós negamos o compromisso. Ficamos indignados com a injustiça, com os problemas que acontecem, mas nós não queremos nos comprometer com a solução. A verdade é que nós somos confiáveis enquanto os nossos interesses são preservados. E eu acredito que isso mostra para Jesus o quanto a missão dele é necessária. Porque ele percebe, o ser humano não é confiável. Por isso nós precisamos de Jesus. Porque Jesus é confiável. Nós precisamos de Jesus porque no final das contas, ele foi o único plenamente confiável. Até as últimas consequências. E é somente através dele que nós conseguimos superar essa nossa falta de confiabilidade. É só por causa de Jesus. A terceira atitude que Jesus toma é a oração. No versículo 39, o texto nos fala dessa oração que Jesus fez. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. É no momento de maior sofrimento, no momento em que sua alma está triste até a morte, que Jesus busca orar, Jesus busca conversar com Deus. Sabe, isso também nos mostra que nós devemos também, nas adversidades, orar. Precisamos orar. Mas você pode perguntar, mas Deus não sabe de todas as coisas?
inclusive o que se passa no nosso pensamento. A Bíblia não diz que a palavra não me chegou à boca e tu já conheces ela toda. Por que então precisamos orar? Por que Jesus orou? Inclusive esse foi um ponto que deu um nó na cabeça dos adolescentes. Eles perguntaram para mim: Lucas, como Jesus sendo Deus aqui, orava com Deus no céu? Eles não entenderam isso muito bem. Aí eu tive que explicar a respeito da Trindade. A oração, ela é muito mais um exercício para aqueles que oram do que uma necessidade para Deus. A oração é o reconhecimento que nós podemos expressar a nossa voz, a nossa identidade diante de Deus. Lá que nós derramamos a nossa vida, nós dizemos diante de Deus: olha, Senhor, o que acontece comigo, o que passa na minha mente, o que eu quero fazer, é assim que eu sou. E foi exatamente isso que Jesus demonstrou diante do Pai. Jesus é Deus, mas Jesus também é humano, e diante da magnitude da missão que ele estava para cumprir, e que chegou a hora, ali é o momento, Jesus questiona a necessidade de passar por que ele passaria, para que a humanidade fosse restaurada. E eu não estou falando que Jesus questionou a necessidade de morrer na cruz. Jesus não fez isso. Qual é o cálice que Jesus pede para ser afastado? Como a gente viu, muitas vezes Jesus anunciou: olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Eles vão fazer o que quiser com ele, vão fazer que ele sofra muito, ele vai ser torturado, ser humilhado, vão pregar ele numa cruz, ele vai morrer, mas no terceiro dia ele irá ressuscitar. Alguém que sabe disso, não caminha na direção deste acontecimento. Se nós sabemos que virando a esquina nós vamos morrer, nós vamos evitar a esquina. Jesus sabia que iria morrer e vai de uma maneira plena até o Calvário. O sofrimento que causava em Jesus tamanha tristeza a ponto de morrer, era o recebimento dos pecados de toda a humanidade. O Deus Santo, que nunca pecou, recebeu os pecados de toda a humanidade na sua alma. O que trazia tristeza em Jesus era de ser considerado maldito por nós. Aquele que nunca pecou, que nunca errou, foi declarado por Deus maldito. Era a repulsa dos pecados depositados na sua alma. A tristeza que trazia em Jesus seria a rejeição que ele receberia por parte do próprio Deus, do seu Pai. Jesus na cruz disse: meu Deus, por que você me abandonou? Uma vez eu vi um comentário na internet, que uma pessoa dava a seguinte sugestão: veja, por que nós não pegamos a dívida do mundo inteiro, colocamos na conta de uma única pessoa, e depois matamos essa pessoa, porque daí a dívida acabou. Um comentário embaixo falava assim: parabéns, você acabou de inventar o cristianismo. Porque o que Jesus fez foi isso. Ele recebeu todos os nossos pecados. Todas as vezes que nós pecamos e pedimos perdão a Deus,
É Jesus que está dizendo: Pai, esse pecado cai sobre mim. Jesus foi considerado maldito por nós. A Bíblia fala que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Jesus se tornou maldito por nós. Jesus teve esta repulsa pelo pecado. O Deus Santo, que fez as coisas muito boas, ao olhar para a degradação do pecado, a baixeza do que ele é e do que ele representa, ficou horrorizado daquilo está nele, para que nós fôssemos declarados santos. Jesus ficou triste, e esse foi o cálice que ele bebeu, porque ele foi rejeitado por Deus. Nós sempre falamos: olha, vem até Deus, que Ele não vai te rejeitar. Isso é verdade. Deus nunca rejeita aquele que vem até Ele. Mas Deus rejeitou Jesus. Naquele momento na cruz, com os pecados da humanidade sobre si, Deus virou o rosto para Jesus, a ponto de Jesus falar: meu Pai, por que você me abandonou? Sabe, meus irmãos, neste mês em que nós lembramos do sacrifício de Jesus, devemos lembrar também que Ele não somente sofreu no corpo por nós, mas Jesus sofreu na sua alma. Jesus tomou o cálice amargo de Deus, a ira de Deus, por cada um de nós. E eu espero que nessa semana, que antecede a Páscoa, nós relembremos todo esse sacrifício que Jesus fez por nós. Porque assim nós vamos valorizar ainda mais a obra que Ele fez por cada um de nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que Jesus fez por nós. Te agradecemos porque Ele bebeu o cálice amargo da ira do Senhor para que nós fôssemos restaurados. Jesus recebeu os nossos pecados. Jesus foi considerado maldito por nós. Jesus foi rejeitado por conta dos pecados que ele estava carregando. Nós te somos gratos, porque sem este sacrifício de Jesus, nós não estaríamos aqui. Sem o sacrifício de Jesus, nós não teríamos redenção. Estamos aqui por causa do que Jesus fez. Estamos aqui para agradecer tudo aquilo que Cristo fez por nós. Para lembrar e também para anunciar ao mundo o que Jesus fez por nós. Que esta mensagem queime em nosso coração. Que esta mensagem nos impulsione para anunciar às pessoas este sacrifício de Cristo Jesus. E afirmados nele, que nós oramos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém.